João 14, versículo 8, diz assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Igreja, Filipe replicou e disse o quê? Mostra-nos o Pai, e isto basta. Mas Filipe era um discípulo de quem? De Jesus. Ele não viu com os olhos dele o poder e a glória de Deus. Às vezes as pessoas se afastam totalmente de Deus, porque deixa de olhar as obras que Deus faz para ficar olhando as obras dos homens. Deixa de olhar a grandeza de Deus para ficar olhando a grandeza de homem. É ou não é, igreja? Sim ou não? Então Filipe queria ver o Pai. Filipe já estava se corrompendo e se achando melhor do que todos naquele lugar, principalmente melhor do que o Filho de Deus. Vamos continuar aqui? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Glória a Deus, igreja. Diga glória a Deus. Jesus disse: Filipe, põe aí o texto aí por gentileza. Filipe, há tanto tempo estou com vocês e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aqui você que tem acompanhado a palavra de Deus e as pessoas aceitando Jesus, batizando e feliz da vida, né? Pessoas curadas, pessoas limpas de lepra, pessoas curadas da tireoide, do câncer. Muitas maravilhas Deus está fazendo. Mas se você não consegue ver Deus nisso, me perdoa. Você está muito longe de Deus. Você está se achando digno de ir diretamente ao Pai. Você não está nem olhando para Jesus. Porque essas coisas só acontecem se Jesus estiver na pessoa. Porque ninguém pode curar, só Jesus. Jesus está falando: você não tem visto? Você está comigo há tanto tempo, você não viu que o Pai está em mim? O que está acontecendo é porque o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Você não está vendo o que está acontecendo? As multiplicação de pães, cego enxergando, paralítico caminhando. Muitas das vezes a pessoa tira os olhos das coisas de Deus e se irrita com alguma coisa e quer resolver rápido. Se irrita com alguma coisa e se acha digno de abandonar os seus irmãos, abandonar a sua fé e se achar maior do que eles e falar: eu vou direto no Pai. É assim ou não é? A Bíblia ensina que é de fé e fé. Então Jesus replicou ali e falou para Filipe: poxa, quanto tempo você tem visto as coisas, hein? Vai ter momento aqui que as pessoas, algumas delas vão querer se irritar e querer ir diretamente ao Pai, como se ela não estivesse vendo Deus através de nós. Como se ela não estivesse vendo os sinais e as maravilhas que Deus tem operado. E não importa o tempo, porque Filipe tinha muito tempo com o Senhor, não tinha? Tinha ou não tinha?
Quer dizer o quê? Se você não tomar cuidado, você esquece as maravilhas que Deus já fez na tua própria vida. Por causa dos seus interesses próprios, das suas vontades. Esquece que, olhando para um dos nossos irmãos que teme a Deus, você está olhando para o próprio Deus, para o próprio Senhor Jesus. Por isso é necessário que nós venhamos imitar a Jesus, que venhamos a andar como Ele andou, a fazer o que Ele fez. Ele se sujeitou a tantas coisas para ensinar a gente. Ele poderia ensinar de palavra e ir embora para o céu, não poderia fazer isso. Mas Ele foi além. Ele teve fome, Ele teve sede, Ele foi cuspido, Ele foi espancado, Ele foi humilhado. Mas não porque os homens que fizeram isso eram poderosos para fazê-lo, não. Ele mesmo se entregou para passar por isso, por nós. Ele clamava a Deus, Deus mandava uma legião de anjos e acabava com tudo. Ele mesmo disse isso. Jesus, Ele veio nas mesmas condições humanas, mas Ele é Deus, da mesma maneira. Mas Ele preferiu não se usurpar de um ser igual a Deus, mas Ele preferiu ser um ser insignificante igual a mim. Sentir fome, sentir sede, sentir frio, porque desta maneira Ele ensinou eu e você a vencer Satanás, a vencer o mal, a vencer o nosso eu. Diga glória a Deus. Então a maneira de nós ganharmos almas e agradarmos a Deus é caminhar como Jesus caminhou. Quando alguém te aperta e você maltrata a pessoa e amaldiçoa ou xinga ela ou fica com ódio, mostra que você não está imitando a Jesus, não está fazendo da maneira que Jesus fez. Ou seja, quando eu e você caminhamos e imitamos ao Senhor Jesus, Ele dá um alto domínio para nós diferenciado. Algo que as pessoas falam mal de nós na sua ignorância, mas quando ela vê as obras, ela fala: poxa, quantas pessoas já falou mal, já tentou contra a minha vida, eu acabei ajudando esta pessoa. Ela falou: poxa, eu já tentei te destruir, hoje eu estou na tua casa comendo com você. Lembra disso aí, missionária? Não deu nem para ouvir. Lembra? Está sem microfone aí, né? Então, tentaram destruir a gente, tentaram acabar com o nosso ministério. Mas quando o negócio ficou feio para a pessoa, ela procurou quem? Nós abrimos as portas da nossa casa, demos comida, demos um quarto para ela ficar até as coisas acalmarem. E lá tinha chuveiro, tinha sabonete, as coisas para se cuidar da higiene. E ainda pregamos a palavra, abraçamos, oramos por ela. Aí teve um momento que na mesa ela começou a chorar sozinha. Eu falei: está chorando por quê, minha filha? Será que a comida está salgada, né? Ela falou: não, pastor, é porque a gente tentou destruir o Senhor de todas as formas e o Senhor foi o único que me ajudou no momento mais difícil. Então, pelas obras que não são minhas, são de Deus dentro da minha vida, mostrou para ela que Deus é bom e que Ele é conosco. Então, seguir, imitar Jesus, eu e você temos que se esforçar para o nosso eu não explodir. Tem que ter um autodomínio muito grande espiritual. Começar a caminhar com Deus mesmo. Caminhando de uma maneira para não querer pagar com a mesma moeda para ninguém. Esse da outra face é isso que Jesus disse. Quando bater uma face, da outra é essa. É não querer se vingar, não amaldiçoar, não falar mal, mas continuar na fé. Porque as obras de Deus na tua vida vai transbordar o teu galardão. Diga glória a Deus. Então é necessário que nós imitamos a Cristo. E Jesus disse: você não viu o Pai ainda em mim? Não é possível, não. É igual falar que aqui não tem Deus. A pessoa que falar isso está doido, né? Depois de tantas coisas que viu. Não é verdade, igreja? Ou seja, eu lembrei de uma irmã.
o filhinho dela estava morto, lembra? O filhinho dela estava morto dentro de casa sem respirar, lembra disso aí? Ela desceu para a casa dela correndo, e ela preocupada, eu falei, filha, quando você chegar lá, ele já vai estar respirando, em nome de Jesus. O missionário orou. Quando ela chegou lá, o menino já estava respirando. Ela trouxe o menino, colocou no altar e gritou, glorificou a Deus. Não foi ou não foi? Aí depois ela passou uma chateação com alguém aí fora e veio e descontou tudo em nós. A ira dela falou que aqui não tinha Deus. Tanto tempo passou com nós, não viu Deus? O filho dela foi curado, ela foi curada. Deus abençoou a família dela, casou aqui na igreja. O casamento era destruído. Aí passou alguma chateação, vai dizer que não viu Deus? Não, tem que tomar cuidado. Olha para os seus irmãos que você vê Jesus todos os dias. Não queira ser melhor que ninguém. Pedro disse, mestre, como é que eu faço? Eu devo perdoar 7 vezes ao dia? Jesus disse, eu não digo 7 ao dia, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque alguém ali estava enchendo a paciência de Pedro. Alguns dos irmãos ali estavam falando alguma coisa que estava desagradando a quem? A Pedro. Aí Pedro queria resolver. Pedro já tinha perdoado 6 vezes. Aí Pedro foi falar com Jesus. Eu devo perdoar 7, tá bom? Aí Jesus disse o quê? Não digo 7, mas 70 vezes 7 ao dia. E Pedro acho que já estava aguentando alguns meses, né? A perseguição. Aí Jesus mostrou que eu e você temos que estar prontos sempre para perdoar. Eles vão ver Deus em nossas vidas e vão declarar que Deus é poderoso. Se um dia eles falar que não viu Deus, aí você fala para eles, igual Jesus falou, você está tanto tempo conosco, agora que você diz que não vê Deus? Depois de tanto tempo, depois de tantos milagres e tantas coisas boas acontecendo, quem olha para mim, olha para Deus. Jesus disse isso, não disse? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para você, vê Jesus. Quem olha para mim, vê Jesus. Quantas pessoas entram aqui? Tinha uma mulher aqui que estava com um caroço nas costas. Quem viu no dia que ela foi curada? Foi ali, né? Está sentada ali. Um tumor nas costas desapareceu na hora da oração. Foi ou não foi? Ela olha para nós e vê Deus. Todo dia antes de ir embora, ela vem aqui pedir uma direção, porque ela sabe que Deus está conosco. E a vida dela está brilhando cada vez mais, porque ela não está olhando para o homem, está olhando para Deus. Então eu e você temos que deixar nossa insignificância de lado, nossos problemas, e não diminuir nenhum irmão, nenhum, porque Deus ele usa o que Ele quer. Toda vez que você olhar para um desses pequeninos que temem a Deus, você está olhando para Jesus, porque Jesus está habitando dentro deles. Por isso você tem que ter muito temor para falar com eles. Pergunta para os obreiros aqui do jeito que eu trato eles. Eu tenho temor para falar com eles, porque eu sei que é o Espírito Santo que está dentro deles. Tem que tomar cuidado, muito cuidado. Então Filipe, ele poderia ser mais humilde nessas palavras com o Senhor. Porque quando Filipe estava lá debaixo da figueira, foi Filipe que estava lá ou Natanael? Foi Filipe? Filipe estava debaixo da figueira, triste, pensando em tirar sua própria vida. Jesus viu ele lá. Foi ou não foi? E foi através de Natanael, o servo do Senhor Jesus, que Filipe chegou até Jesus, não foi verdade? Natanael falou, vem ver, eu encontrei o Salvador. Não foi isso que ele falou? Foi ou não foi? E quem foi com Natanael? Jesus. Jesus falou para Filipe, eu te vi lá debaixo da figueira, num lugar isolado, um lugar de tristeza, onde não queria ser visto por ninguém. Mas Jesus viu ele lá, e enviou um servo dele para chamá-lo. Às vezes a pessoa não reconhece as obras de Deus e esquece o que Deus fez por ela.
Mas Deus já escreveu no memorial. Ainda que eles não lembrem o bem que você fez para eles, Deus todo dia se agrada de você por causa disso. Então Filipe foi encontrado embaixo da figueira, não foi? Olha lá. Deixa eu ver. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Foi Natanael, ó. Quem foi chamar ele foi Filipe, né? De onde me conhece? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Diga glória a Deus. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Igreja, Filipe estava no amor com Deus e nos chamar a ganhar almas, né? Não foi isso? E ele ouviu muito bem da boca de Natanael, que o próprio Natanael falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus, e a obra estava avançando. Mas depois depois Filipe, com a sua ignorância, começou a imaginar que Deus não estava na vida de Jesus, por causa da ignorância do homem. Quem afasta de Deus só perde. Começa a olhar para as dificuldades vence ele. Doa onde doer, a alma pode gemer, pode gritar, mas Deus está no meio de nós aqui. Ninguém tira isso de mim, ninguém tira. Já passei por muitas situações e sempre eu tenho esse pensamento: se você pensar desse jeito, na tua enfermidade Deus vai te assistir, vai te curar. Agora, se você ficar pensando coisas vãs, isso te afasta de Deus. Jesus disse: olha para mim que você olha para o Pai. Quem conhece a mim conhece o Pai. Então todos que conhecem ao Senhor Jesus conhecem a Deus também. Diga glória a Deus. Continua aí essa parte aí. Quem me vê a mim, vê também a quem, igreja? O Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Diga glória a Deus. É Deus que conduz o culto. Jamais eu teria como fazer uma lista de palavras a semana inteira de 2 horas, 2h30 de culto falando de mim mesmo. Jamais poderia fazer isso. Jamais eu teria capacidade. Aí teria que ter ponto no ouvido, aqueles pontos de audição, não é verdade? Texto decorado. Jamais conseguiria fazer isso. Jamais. Tudo que você está ouvindo aqui é o Pai que está falando para você. Se você crê que o Pai está em mim, eu estou no Pai, você está ouvindo a voz de Deus. O Espírito Santo, Ele habita em nós. Jesus disse também: não adianta você eu inventar alguma coisa. Não adianta viver na emoção, pulando e rodando, não. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Sem o Espírito de Deus nada acontece. Essas coisas têm acontecido porque o Pai está em nós e nós estamos no Pai. Estamos ligados nas coisas de Deus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então, o que eu passo para você, eu não passo de mim mesmo. Tudo que eu passo para você é a obra de Deus. É o que Ele faz através de mim, faz através de você também. Se você olhar para um menor, para aquele que está mais tranquilinho no cantinho dele, as obras de Deus também estão na vida dele. Ele está no Pai também. Não é agitação, não é barulho, é a
as obras de Deus que faz todas as coisas e faz o milagre acontecer. Então Jesus disse para Filipe: por que você está falando isso? Como é que tu dizes que quer ver o Pai? Você não viu o Pai ainda? Coloca aí. Crê de mim. Continua lá, filha. Não creis que estou no Pai? No 10. Não crê que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Quem está falando isso é Jesus. Todas as palavras que o Senhor dizia não era dele mesmo, era do Pai. E como é que alguém pequeno igual eu vou ter palavras para falar? Se Jesus, o Filho de Deus, não dizia dele mesmo, dizia o que o Pai mandava falar. Glória a Deus, igreja. Tem pessoas que você pode até entregar um culto para ela fazer, mas se não for dirigido pelo Pai, não sai nada. Eu já vi obreiros desistir de fazer culto. Isso aconteceu aqui, não foi verdade? Quem lembra disso aí? Eu dei um culto para cada obreiro, teve um que desistiu. Não foi verdade? Porque tem que deixar o Pai falar. Se eu ficar procurando falar ou palavras para impressionar, eu estou arrancando de mim, a fonte é seca. Mas quando o Pai fala, aí vem bênção para a vida do povo. Deus é que fala em cada um de nós, diga glória a Deus. Então o Pai que fala, quem está falando isso é o Senhor. Mas o Pai que permanece em mim, faz o quê? As suas obras. Diga glória a Deus. Crede em mim que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Não é natural uma pessoa ter uma tireoide para operar no outro dia. Quem lembra desse testemunho? Lembra desse testemunho aí? O rapaz tinha uma tireoide, não conseguia andar, já não respirava. Ele andava daqui a ali, já tinha que sentar. E o médico disse que ele ia ficar cadeirante, porque vai paralisando as pernas, os movimentos, os nervos, porque ataca o pescoço. E aqui tem muitas veias e nervos que já descem para vértebras. Ele mesmo falou no testemunho, não falou? Todos que estavam na sala de cirurgia para operar, já estavam cadeirantes. Lembra que ele falou isso aí? Era 14 pessoas, né? 14 pessoas. E antes de ele ir fazer a cirurgia, ele teve uma noite antes no culto. Ele creu que Deus estava em nós. Ele creu, pediu uma oração. Foi aqui do lado. Pediu uma oração. No outro dia ele foi fazer o exame lá, para poder fazer a cirurgia. Na verdade ele foi para fazer a cirurgia, mas para fazer a cirurgia tem que fazer um pré-exame, para ver se está tudo bem, como é que foi, se aumentou, se diminuiu. Quando o médico fez o exame, o médico falou: você não tem nada não, rapaz, vai embora. Ele: não é, mas eu estou aqui para operar. O médico olhou de novo o exame: já falei para você que você não tem nada, rapaz, você é teimoso, vai para casa. É as obras do Pai. Jesus disse: sem mim nada. Achou essa palavra? Olha lá que Jesus disse: ó, sem mim nada podeis fazer. Olha lá, ó. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada. Então ninguém faz nada sem Deus. Não adianta ficar procurando a homens. Se algum milagre, algum prodígio, alguma coisa boa acontece, é porque é Deus que está fazendo. Creia que Deus está nele, ele está em Deus, e a oração do homem e da mulher de Deus vai te abençoar grandemente. Quer
quer dizer o que? A tua fé. Muitas pessoas eram curadas e o Senhor Jesus nunca atribuiu, eu te curei. Procure isso aí. Jesus nunca disse isso. E tem alguns homens que falam isso hoje, não é verdade? Tem uns que falam, eu vou quebrar essa amarração, eu vou desfazer isso. É assim ou não é? É ou não é, coitado? É as obras de Deus que faz todas as coisas. O paralítico levanta e caminha porque as obras de Deus tocam nele e levanta. Nenhum homem pode fazer um paralítico andar. Nenhum homem na face da terra. Nem médico, nem pastor, nem obreiro. Ninguém pode fazer um paralítico andar. Só Deus. Os médicos sabem disso. Os médicos sabem. Então, não é desfazendo de ninguém. Jesus deixou a letra, deixou a palavra, sim ou não, igreja? A letra que eu digo é o detalhe. Mandou a letra para mim e para você. Sem Ele, nada podeis fazer. Se você vê as obras de Deus na vida de alguém, fique tranquilo. Só creia, porque as obras de Deus vão alcançar você também. Não desfaça de ninguém, não seja melhor que ninguém. Filipe já quis ser melhor, né? Disse, não, mostra o Pai. Quero saber de obedecer mais essa palavra, não é verdade? Quero ver o Pai. Olha o que Filipe disse. Que besteira, né? Jesus sempre ensinando, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Olha o que tem acontecido. Jesus levantava os pães para o céu e multiplicava pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Filipe estava lá. Aliás, foi Filipe que entregou os peixinhos lá. Filipe falou, tem um rapaz aqui que tem 2 peixinhos e 5 pães. Que coisa, né, rapaz? O próprio Filipe, aí Filipe já é demais, né? Ele viu a multiplicação de... A fé dele como é que estava. Por isso que a Bíblia fala que sem fé... Quando a pessoa está sem fé, ela só fala besteira, mostra o Pai. Eu quero ser curado e acabou. É assim ou não é? Não. Você não pode falar desse jeito. Você fala, se o Senhor quiser me curar, o Senhor cura, porque eu sei que o Senhor é poderoso. Diga glória a Deus. O leproso disse isso, não disse? Se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura, porque eu sei que tudo o Senhor pode. Diga glória a Deus. Foi na multiplicação dos pãezinhos e dos peixinhos, 2 peixinhos e 2 pãezinhos, e 5 pãezinhos. Então, igreja, você olha para Jesus, espiritualmente falando, é olhando para alguma pessoa que o serve, que o imita Ele, e que através da vida dessa pessoa você vê muitos prodígios também, maravilhas, porque Deus está na vida dela. Tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus na face da terra ainda. Tem pessoas que você nem imagina, mas lá na roça, essa hora, está de joelho dobrado com o candeeiro aceso, orando por nós, orando pelo povo. E ele ora e faz uma diferença danada lá no meio da roça. Pessoas curadas. Tem pessoas que até falam, o seu João orou por mim, eu estou abençoado. É porque Deus é maravilhoso, as obras de Deus é que faz todas as coisas, não tem esse negócio de estudo. Aqui em São Paulo as pessoas se enganam muito, que fica procurando homens estudados, essa não é, homens que falam bem, não precisa nada disso não. Deus, Ele habita naquele que tem o coração voltado para Ele, até que não tem leitura, até que nem sabe falar o idioma direito. Sim ou não, igreja? Deus, Ele olha o coração, o exterior, por fora quem olha é o homem, mas Deus olha o que está por dentro. Então Ele habita em você e as obras acontecem porque Ele está em você. E vai ser sempre assim, vai multiplicar isso. Aqui mesmo Deus está habitando em muitas pessoas, e muitas pessoas estão fazendo a diferença aí fora, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Conseguiu achar aí? Olha lá Filipe lá, ó. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto
para o experimentar. Então Jesus já estava de olho no coração de quem? De Filipe. Aí Jesus já começou a questionar. Quando o pastor começa a te questionar, conversar com você, é porque Deus está vendo alguma coisa em você que precisa ser mudada. Se você ficar se irritando e falando, eu vou querer ver Deus direto agora, eu não quero nem saber desse pastor, nem dessa igreja, eu vou falar direto com Deus, você está igual Filipe. Deixa Deus falar com você, deixa Deus te moldar. Jesus começou a moldar Filipe ali, porque sabia que Filipe estava para cair em alguma armadilha. Pedro mesmo, Pedro sendo rodeado pelo diabo, Jesus falou, o diabo te rodeou e pediu a tua alma, reclamou. E eu roguei ao Pai para que não peneirasse a tua fé. Tem hora que a pessoa acha que está arrebentando, mas não está. O que vai mostrar que Deus é na tua vida é as mesmas obras de Deus na tua vida. Aí vai mostrar que Deus está na tua vida. Agora você falando que é de Deus, mas se as obras não é de Deus, então não é de Deus. Diga glória a Deus. Não é verdade, igreja? Sim ou não? Se é de Deus, as obras é de Deus também. Jesus disse, se você não crê porque eu falo que eu sou o filho de Deus, se você não crê que o Pai está em mim porque eu falo, então creia pelo menos pelas obras que você está vendo. Você não precisa crer em palavra que eu estou te falando, mas creia pelo menos pelas obras. Deus deu um raciocínio para o homem para isso. O ser humano pensa por isso. Deus deu um pensamento para o homem para isso, para ele pensar e analisar, para ele não cair em condenação. Se ele está vendo que um cego não pode voltar a enxergar se não for a misericórdia de Deus, que homem nenhum pode fazer aquilo, ele tem que pôr na balança. Falar, opa, eu tenho que pegar leve, parar e falar mal da obra, parar de ficar xingando pastores, povo de Deus, porque eu estou vendo que as obras de Deus estão ali. Mas não, tem pessoas xingando, maltratando a obra de Deus, não é verdade, igreja? Sim ou não? Mesmo vendo milagres, né? Aqui tinha um rapaz, um leproso de 15 anos, né? 15 anos sofrendo de lepra, carne podre. E pela misericórdia de Deus eu profetizei, eu falei, em 15 dias você vai estar purificado em nome de Jesus. Eu orei por ele, assoprei no corpo dele. Eu creio que assoprando ali, o Espírito de Deus estava soprando nele. Passou 15 dias certinho, ele tem até as fotos aí. Não sei se dá para mostrar agora. Aí, ó. 15 anos leproso, ó. Tem uma foto que pega de frente, ó. Mas dá para ver aí, não dá, igreja? Dá ou não dá? Se não crê que o Pai está em mim e eu estou no Pai, pelo que eu falo, mas olha as obras. Se não é as mesmas. Vê se não é as mesmas que Jesus operou há 2000 anos atrás. Então, Deus deu a sabedoria para nós olharmos isso. Não é para julgar na cegueira, julga pelas obras, então. Você não pode estar julgando ninguém pela cegueira, você tem que ver as obras. Se é de Deus mesmo, não é verdade, igreja? Você vê se é de Deus. Já aconteceu de a vida da pessoa estar amarrada e nós determinar a bênção e a vida da pessoa desamarrar. Em nome de Jesus. Para o mundo isso é loucura, levantar os pães e multiplicar. Mas para nós sabemos que é o poder de quem? De Deus. É o que está em nós. Esse dia eu lembrei daquela criancinha também que estava com lepra, né? Ela tem 8 anos, né? 10 anos? Eu entendi 8. 8 ela tinha de lepra? Desde os 3 anos. Nem banho tomava direito, né, bichinha? Aí nós oramos e profetizamos. A mãe vai gravar um vídeo e vai glorificar a Deus que ela vai estar curada em nome de Jesus. 10 dias. A mãe nem esperou a filha sair do banho. Do jeito que a filha saiu com a toalha amarrada na cabeça, ela gravou o vídeo e glorificou a Deus. Antes um pastor tinha julgado, não foi? Um pastor falou mal de nós e falou que nós somos doidos, que Deus não trabalha assim.
Foi ou não foi? Nem conhece nós, não sabe da nossa fé e fala besteira. E Deus curou a menina está purificada. Agora vê o que ele vai falar. Se não crê que Deus está em nós, porque nós falamos, então vê as obras que você vai ver que Deus está em nós. Quis contaminar. Mas contra fatos não há argumentos. Sua irmã hoje está feliz da vida e ela glorifica a Deus. Ela vai descer as águas. Porque nós não formamos povo para nós, é para Deus, não importa onde esteja. Então não importa o que nós passamos. Ninguém precisa falar que eu sou de Deus, que você é de Deus. As obras que Deus faz em nossas vidas já provam isso. Ainda que o mundo não creia, não é verdade, igreja? Diga glória a Deus. Tinha uma irmã que estava com tumor no seio, não foi? Estava com tumor no seio. Ela foi curada na hora da oração. E já marcou o batismo para domingo, não foi? Domingo que vem, se ser esse outro. É porque ela viu, não foi palavras. Hoje chegou um rapaz também conversando comigo. Ele estava com a ferida na perna. E a ferida abria cada vez mais. E era uma dor horrível. Ele foi numa igreja lá no Veracruz. E lá um homem de Deus orou por ele. Na mesma hora a dor parou. Ele não podia nem pisar o pé no chão. A dor parou. E no outro dia já começou a secar. Estava mostrando o osso. Começou a criar carne, começou a fechar. E hoje o pé dele está perfeito. Sabe o que ele falou para mim hoje? Ele falou, não foi em vão eu conhecer o Senhor. Eu estou em paz conversando com o Senhor. Eu estava longe de Deus, mas eu quero voltar hoje. Quero trazer minha mãe, minha esposa. Porque as obras de Deus que faz essas coisas, foi exatamente o que eu falei para ele. As palavras que estou falando para você não são minhas, são do Pai. E ele rapidamente se atentou para voltar para quem? Para Deus. Então, quem convence é o Espírito Santo. Mas o homem tem que ter sabedoria de julgar pelo menos pelas obras. Diga glória a Deus. Jesus Cristo, aonde ele ia, ele era apedrejado, mas por qual? Lá em João fala, né? João 10, não sei se é 32. Qual dessas obras vocês me apedrejam? Qual dessas obras boas vocês querem me apedrejar? Quer apedrejar porque curei o cego, Jesus, né? Falando. Porque o paralítico levantou? Porque o leproso foi purificado? Porque eu ressuscitei aquela menina que estava morta e o pai estava desesperado? Por qual dessas obras vocês querem me matar? Por qual delas vocês querem me apedrejar? O mundo é assim. Mas se Deus está em nós, nós vamos passar por isso e dando glória a Deus ainda. Se alguém quiser apedrejar nós, você fala, qual dessas obras você quer me apedrejar? Foi por causa da cesta básica que eu levei ali, um exemplo. A oração que eu fiz, o hospital que eu visitei, pessoas que foram curadas pela misericórdia de Deus. Por qual dessas obras você quer me apedrejar? Por qual delas você fala mal de mim? Por qual delas você me xinga? Você tem raiva de mim por causa delas? Diga glória a Deus, igreja. Olha lá, ó. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Não foi diferente com Jesus. Não vai ser diferente com você. Nós fazemos o bem porque Deus habita em nós. Mas não é para ser reconhecido por homens. Mas se eles tiverem senso de justiça e um pouquinho de sensibilidade, eles vão ver em Deus, pelas obras que é Deus que está conosco. Eles vão ver em Deus, vão assistir isso. No mínimo isso. Não pode julgar nas cegas, porque eles podem, da maneira que eles julgam, serão o quê? Julgados. Se ele não crê porque nós estamos falando que Deus está aqui conosco, que Ele está em nós, eles têm que crer pelas mesmas coisas que acontecem na Bíblia. Pelo que Deus tem mostrado naqueles dias e tem mostrado hoje.
Isso mostra que Deus permanece o mesmo. Não tem essa, Deus não muda. Quem muda é os personagens. Naquele tempo era Pedro, né, João, Tiago, Felipe. Hoje é Hélio, é Juliana, é Fátima, é Cleide, é Juliana, é Alexandra, é Sirlene. É assim. Só muda os personagens. Mas Deus é o mesmo. O Espírito de Deus é o mesmo. A palavra é a mesma. Então os que crerem verão o quê? A glória de Deus. Amém, igreja? Então não se preocupe se te apedrejar. Porque você está ciente que você está fazendo bem. E não é porque vem de você, é da parte do Pai. Então se está vindo da parte do Pai, você continua fazendo bem, é porque verdadeiramente você está no caminho do Senhor. Agora se você desiste de fazer o bem, você foi vencido pelo mal. E nós não podemos ser vencidos pelo mal. Pelo contrário, nós vencemos o mal pelo bem que nós fazemos para a glória de Deus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Pode colocar aí a palavra. Coloca por qual dessas obras, né? Me apedrejais. É forte que Jesus falou. Se você não crê que eu estou no Pai, porque eu falo, creia pelo menos o quê? Pelas obras. E tinha outros que viam as obras, porque Jesus disse para eles: eu tenho feito muitas obras boas da parte do Pai. Não foi isso que ele disse? Ó. Tenho vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Jesus está mostrando para mim e para você. Aí teve outros que teve a oportunidade de ver as obras boas e depois apedrejou. Foi igual aquela irmã que o filho teve todo tipo de doença, né? E Deus curou aqui, não foi? Tinha asma, né? Falta de ar, e o corpo era todo estourado, cheio de alergia. Vivia no médico. Deus curou, libertou, abençoou a família. E depois, por qual dessas obras você quer nos apedrejar? Por qual delas? Eu durmo tranquilamente, porque eu sei que tudo isso tem acontecido da parte do Pai. Ninguém me deixa com a consciência pesada, porque eu sei que tudo que quem faz é Deus. Eu não atribuo nada a mim, então eu durmo tranquilamente. Se alguém quiser me acusar, fique à vontade. Mas você pode falar de palavras, às vezes eu mostro com as obras que Deus tem colocado na minha vida. Diga glória a Deus, igreja. Alguém pode querer te acusar com palavras, mas você tem as obras que Deus colocou na tua vida da parte do Pai. Qual é mais forte? Não é verdade? Tinha vez que tinha mais de 200 pessoas acusando Jesus. Não é verdade, igreja? Juntava uma multidão pegando pedra para apedrejar, acusando ele. Mas ele ficava tranquilo, porque não fazia para receber nada de homens. Eu não posso estar aqui trabalhando para Deus para ser aplaudido por vocês, por mais que vocês me amem, eu ame vocês. Eu não posso esperar reconhecimento e que vocês digam que eu sou de Deus. Eu não posso esperar isso. Pelo contrário, ainda que vocês digam o contrário, eu tenho que continuar mostrando as obras de Deus para você. Mostrando que Deus... Foi o que aconteceu com a sua irmãzinha, né? Que o pastor falou mal de nós, ela ficou triste com nós, né? Eu ainda continuei perseverando para mostrar para ela a obra de Deus em nossas vidas. Não foi nem 10, né? 9 dias, glorificando a Deus. Eu poderia muito bem, na minha ignorância, falar igual Felipe, chega, né? Não é verdade? Sim ou não? A gente quer fazer o bem, assim ou não é? Mas eu reconheço que não vem de mim. Quando eu reconheço que não é meu, que é de Deus, eu estou carregando algo que não é meu, é o tesouro de Deus, o poder. Então eu não estou para fazer a minha vontade, você não está para fazer a sua vontade, mas que as obras de Deus venham se manifestar através da tua vida.
Nós somos vasos de barro. O apóstolo Paulo disse isso, não disse? Para que ninguém se soberbeça, todos nós somos de barro, não tem ninguém melhor. Diga glória a Deus. Isso dá um conforto, não dá? Pode ser o presidente, pode ser o deputado, o juiz, o delegado, o médico. Todos eles é vaso de barro, igual eu e você. Se tem alguma coisa, algum louvor dentro de nós, é por causa das obras de Deus. É porque Deus escolheu para que seja médico, Deus escolheu para que seja juiz, Deus escolheu para que seja presidente. Lembra de Herodes? Herodes falou: eu tenho um poder para te soltar, eu tenho um poder para te prender, eu tenho um poder para te crucificar. Jesus disse: se o Pai não tivesse te dado, se não viesse do alto essa autoridade, você não teria autoridade sobre a minha vida. Tudo que nós temos vem de Deus. Lembra que é Deus que quer te abençoar e você tem que querer glorificá-lo através da tua vida. Diga glória a Deus. Não vai pensar que você é melhor quando orar pela pessoa, a pessoa ficar curada. Não é nada, não. Nós não somos melhores, não. Se não fossem as obras de Deus em nós, não é verdade, igreja? Diga glória a Deus. Achou a palavra lá que eu te falei? Coloca aí. Põe direto essa aí. Nós somos vasos de barro, ó. Todos nós, ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Qual é esse tesouro? O poder de Deus. Nós somos pequenos vasos de barro que quebra e fica doente, se machuca, se entristece, chora, sorri também. Mas tudo que está em nossa vida pertence a Deus. Nós estamos carregando a excelência dele. A excelência de Deus está em nós. Quem tem essa consciência lá, ó, presta atenção, continua a palavra aí, ó. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É muito linda a palavra de Deus, né, igreja? Hoje eu conversava com a missionária e falava: poxa, o que nós carregamos é muito rico. Foi hoje ou ontem? Foi ontem, né? Falava: missionário, o que tem em nossas vidas é muito rico, é muito grande. É o poder de Deus. Nós não podemos desistir nem desanimar, temos que seguir em frente. Porque a excelência, a glória e a plenitude é do nosso Deus. Amém, igreja? Tudo que você fazer, tudo que você procurar fazer, tanto comer, beber, passear, se alimentar, orar, jejuar, subir monte, qualquer coisa que você for fazer, que seja feito para a glória de Deus. Porque a obra de Deus é que faz todas as coisas. Não esqueça disso, é Deus que põe o querer como o efetuar. Quando você começa a adquirir a glória, a que é digno de glória, a tua vida fica tão simples e tão linda, fica tão maravilhosa. As pessoas começam a ver Deus em você, porque não é ninguém que te ensina isso, é o Espírito Santo, é Deus que te ensina. Você pode pegar uma pessoa e dar aula todo dia para ela, mas como nós não somos plenos, como eu e você não somos perfeitos, nenhum médico é perfeito, nenhum médico pode dar uma cirurgia com 100%, sabia disso? Você não pode atribuir 100% a ninguém, sabia disso ou não? Só a Deus. Então, por eu e você não sermos perfeitos, você vai ensinar aquela pessoa, mas ela vai ter debilidade, não é verdade, igreja? Mas quando o Espírito Santo ensina, você vê que aquela pessoa começa a trabalhar para Deus de uma maneira tão maravilhosa, que todos colocam o olho nele ou nela, porque vê que é a obra de Deus na vida dela. E é pessoas que muitas das vezes ninguém dava nada aí fora, pessoas que sofriam na idolatria, no engano. Sim ou não, igreja?
mas para que fique provado e registrado que a excelência do poder seja dada a Deus e não a homens, sempre. Diga glória a Deus. Então quem olha para Jesus, olha para Deus. Quem conhece o seu Jesus, conhece a Deus. Amém? Pode colocar ali, ó. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Igreja, eu já vi pessoas cheias do poder de Deus, mas ela ficou prepotente, ficou arrogante, aí ela perdeu a excelência, o vaso de barro ficou vazio, caiu no pecado, no engano, aquele brilho foi todo embora, a pessoa perdeu tudo de bom que ela tinha, porque não era dela. Se é dela, ela levaria para sempre, não é verdade? É porque é de Deus. Se Deus tirar isso de nós, nós vamos se tornar um vaso comum, igual qualquer outro aí fora. O que faz a diferença em nossas vidas é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós se tornamos comuns. Então por isso não adianta maltratar outras pessoas e se achar melhor. Jesus podia ver um mendigo, Jesus comia com o mendigo, não é verdade? Com a meretriz e com o pecador, e pregava o evangelho para ele. Eu e você nunca podemos esquecer disso, que a excelência do poder é de Deus e não nossa. Quanto mais Deus te usar, mais humilde fique. Abraça, cuida das pessoas. Quanto mais fazer o mal para você, você faça o bem. Que vai ficar provado que a obra de Deus que está na tua vida, você vai ser feliz. A tua caminhada vai ser tão boa, tão maravilhosa. Quando você chegar no fim da tua caminhada, você vai dizer: guardei a fé. Não foi fácil, mas guardei a fé. O caminho é sobre modo longo, mas é de fé em fé. Você não pode somente querer o fim sem passar pelo começo, pelo meio, não é verdade, igreja? É de fé em fé, começa hoje. Se você declarar isso, o poder de Deus entra na tua vida hoje. Se você tiver no teu coração ardendo para andar de fé em fé, Deus vai morar dentro de você hoje. As obras de Deus vai manifestar em você. Diga glória a Deus. Volta lá de João 14 para encerrar. No 10. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Que promessa maravilhosa, né, igreja? Então a promessa de Deus, não muda, ninguém vai mudar essa palavra. Você acha que a Bíblia, para chegar aqui, foi fácil? Não foi. A Bíblia, há muitos anos atrás, milhares e milhares de anos atrás,
Não existia o papel. Os homens de Deus pegavam uma planta aquática, descascava ela, e aquela planta aquática eles enrolavam como se fosse um papiro, e ali escrevia, e como ela se estragava muito rápido, eles tinham que fazer muitas cópias, colocavam em vasos de barro e enterravam em um lugar para ninguém lá destruir. Aí depois foi passando por um processo, passando por um outro, passando por vários processos, muitas guerras. A Bíblia é o livro mais vendido, é o livro aceito, mais aceito no mundo inteiro. É o que está em primeiro lugar de todas as coisas e é o mais antigo. Você entende o que o pastor está pregando? Antes de existir papel já tinha a Bíblia. A Bíblia não é só um papel, é palavra de Deus, é poder de Deus. Busca estudar sobre isso, você vai entender o que o pastor está falando. Ou seja, Deus está dizendo que tudo que nós pedimos no nome dEle, Ele vai fazer. Ele não está dizendo que vai mandar um anjo fazer. Aqueles que imitam a Cristo, Deus tem prazer que o Filho dEle faça o milagre acontecer para que o Pai seja glorificado. Quando Jesus estava aqui, Jesus falava, o Pai faz. Mas Jesus estando junto do Pai, Jesus fala, eu vou fazer. A obra é maior do que a que eu fiz, mas eu vou fazer, porque eles estão pedindo o meu nome. E nisso é glorificado o Pai e o Filho. Então, a obra de Deus é harmonia. Vocês têm que ter harmonia entre vocês, e amor, perseverança. Por isso Jesus fala, enxergue o seu irmão sempre maior. Porque se você enxergar seu irmão maior, você não vai ter perigo de ser prepotente e passar por cima de ninguém. Você vai ser humilde para escutar, para estar na mesma obra, na mesma palavra. Ali tinha muitos discípulos, mas o único que estava revoltado era Filipe. Na verdade, tinha muitos discípulos. Mas Jesus disse que você vai fazer obras maiores do que a dele ainda. Nós vamos fazer. E não é porque nós somos grandes, não. Porque nós somos muito pequenos, vasos de barro. Mas o que está dentro de nós é poderoso. Poderoso para abrir um mar vermelho no meio, para ressuscitar mortos, para expulsar demônios. Em nome de Jesus. Para encerrar, último versículo. Aí o amor de Deus, ó. Versículo 15. É o 15, né? Paralisou aí a tela, né? Já vai encerrar já, um minutinho só. Acho que é o 15, né? Vamos ver aqui na Bíblia. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama ao Senhor Jesus, não é falando em língua que vai demonstrar o amor. Não é orando mais bonito que os outros. Não é se achando melhor do que os outros. Mas é quando você for tomar alguma decisão, alguma atitude, você vai fazer exatamente o que Deus quer que você faça. Porque você está guardando o mandamento de Deus. E não está andando segundo a vontade do homem. Mas você ama ao Senhor Jesus. E porque você conhece ao Senhor Jesus, você conhece ao Pai também. E quem conhece ao Filho, conhece ao Pai. Ninguém pode ir ao Pai, senão por mim. Jesus disse isso. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Jesus disse. Então, esta é a palavra. Guarde o mandamento do Senhor. Fica de pé. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, igreja? Quem compreendeu esta palavra? Compreendeu esta palavra? Então, esta é a nossa fé. Deus está te chamando para viver coisas maravilhosas. Esqueça tudo do seu passado.
Deus, Ele quer saber daqui para frente. Não fique lembrando das coisas do passado, porque você não pode voltar lá para resolver mais nada, e também não pode mudar mais nada no passado. Pode, igreja? Não. Mas você pode mudar agora as suas atitudes hoje, não é verdade? Sim ou não? Nesse momento aqui agora, nesse momento você pode se aproximar de Deus. Lembra de Mateus? Mateus estava sentado ali, ó, numa coletoria, lembra? Trabalhando, foi ou não foi? Jesus passou e Jesus disse o que para Mateus? Vem. E Mateus foi. A atitude de Mateus, ele poderia ter ficado, não poderia? Jesus está te chamando hoje. Talvez você está lá debaixo do pé de figueira, está numa tristeza, alguma coisa que tem te angustiado, talvez perdeu a esperança, alguma coisa tem deixado você muito triste. Jesus está falando para você: vem. Você vai vir e Jesus vai habitar em você. E essa tristeza, essa falta de paz vai acabar e você vai ter a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Tem pessoas que estão uma luta danada para conquistar a paz. Elas não sabem o caminho da paz. É Jesus. Quando você vem para a igreja, todos sabem disso. O peso sai, não sai um peso? A tristeza do coração sai também, não sai? Porque é as obras de Deus, é Jesus que dá paz. O dinheiro não compra paz. A família não pode te dar paz. A tua saúde não pode te dar paz. Jesus disse: eu vos dou a paz. A minha paz eu vos dou. Jesus é o príncipe da paz, o primeiro. Diga glória a Deus. Então, se Jesus é o príncipe da paz, o primeiro, o principal, ele tem que ser o primeiro e o principal da tua vida. Que aí você vai adquirir paz dele. Então as obras dele vai viver em você. Aí você vai ter paz. Diga glória a Deus. Vamos honrar a casa de Deus. Prepara a sua mão, sua oferta, seu dízimo. Diga glória a Deus. Levanta para o céu a sua oferta, o seu dízimo. Levanta para o alto. Isso. Levanta para o céu. Igreja, dia 29 nós vamos pagar o aluguel da igreja. E quem ama a obra de Deus vai socorrer a obra de Deus com uma oferta simbólica de R$50. Você pode entregar essa oferta até o dia 31, né, missionária? Vai vencer dia 29, mas até o dia 31, como vai cair numa sexta, aí na segunda mata o leão. Diga glória a Deus. Deus sabe todas as coisas, mas quem ama a obra de Deus, né? Quem socorre, quem quer socorrer a obra de Deus, fica feliz de ajudar, é verdade, igreja? Eu lembro que quando Felipe foi ali aprovado por Deus, ou quando o Senhor o questionou sobre o alimento que teria que dar para o povo, aí no meio da multidão tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Quer dizer o quê? Tinha 5.000 homens. A igreja tinha quantas pessoas? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os 2 pães, os 5 pães e os 2 peixinhos, dava para alimentar aquela multidão? Não dava. Mas eles entregaram para Deus. Você ajudando a pagar o aluguel da obra, é os 5 pães e 2 peixinhos, mas vai alimentar tanta gente, tantas pessoas. Só aqui na igreja veio uma multidão, né? Graças a Deus, né? E fora os que são alimentados também pela internet, na pregação, tá bom? Então você que vai participar, o envelope está na mão da obreira Juliana, da evangelista obreira Juliana. Diga glória a Deus. Aí você pode trazer até o dia 31 essa oferta. Tem pessoas que vai ajudar com mais, né? Mas é você em quem? E Deus. Cadê a parte lá dos peixinhos? Mostra aí para mim. Olha lá, ó. Olha a parte do peixinho, ó. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí ele disse: mas isto o que é? Para tanta gente. Jesus disse: fazer o povo aceitar.
pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus não quer ver a quantidade. Na hora que apareceu os pãezinhos e os peixinhos, Jesus falou: pode mandar sentar, que o milagre vai acontecer. Diga glória a Deus. Então, quem tem o coração voltado para a obra, aquele homem, ele poderia comer aqueles peixinhos dele escondido, não poderia? Sim ou não? Mas ele não, ele se dispôs, ele falou: eu contei, Senhor. E teve um que desfez, não teve um que desfez? Para quê? O que é? 2 peixinhos e 5 pães, no meio de tanta gente. Jesus falou: não, pode pedir para o povo sentar, quem está aqui é eu. É eu que sei de todas as coisas. Então é Deus que conhece teu coração, tá bom? Esse aluguel, com certeza, Deus vai levantar alguém que tem 5 pães, 2 peixinhos e vai indo embora em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Mas a obra de Deus não para, amém, igreja? Quem crê nisso aí? Então você vai participar e vai abençoar a obra, tá? Levanta para o céu a sua mão, seu dízimo, a sua ofertinha. Levanta suas mãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, multiplica, meu Deus, os pães e os peixes, meu Deus, na vida do teu povo. Multiplica, meu Pai, e faça eles crescerem, faça eles multiplicarem, enriquecerem, serem prósperos, para a glória do teu nome, Senhor. Porque é o Senhor que enriquece e é o Senhor que o empobrece também. O poder e a honra está nas tuas mãos, meu Pai. Esse que tem o coração voltado para a obra do Senhor, este que ama a obra do Senhor, que aonde Ele colocar a mão, meu Pai, o poder e a glória do Senhor esteja com ele, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Todos venham receber a unção com óleo no alto da mão, desculpa. A unção com óleo significa, pode deixar desligadinho, filhinha. A unção com óleo significa que a sua mão está saindo daqui abençoada por Deus, amém, igreja? Sempre você receba a unção com óleo, para que a sua mão seja abençoada por Deus. Diga glória a Deus. A unção não vem da obreira Fátima, a unção vem de Deus, né, obreira Fátima? Diga glória a Deus. Nós somos apenas instrumentos de Deus, amém? Diga graças a Deus. Igreja, senta um minutinho que eu vou dar um recadinho rápido para você. Domingo agora é o domingo da alegria de Deus. Por que a alegria de Deus? Davi disse: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Porque a alegria de Deus é a nossa força. Você está sem força? Porque você está faltando a alegria de Deus dentro da tua vida. Venha buscar a alegria de Deus. 8h da manhã, vamos estar aqui adorando a Deus. Vamos estar glorificando o nome do Senhor Jesus. Vamos estar bendizendo ao Senhor. E certamente o Senhor vai nos abençoar. Deus, Ele disse bem assim: eu nunca vi um justo sem resposta. Deus declarou que o justo sempre tem um socorro. Todos nós que buscamos a justiça de Deus, somos tidos como justo. Olha como Jesus fala: o meu justo, quer dizer o que é meu, viverá pela fé. Quer dizer o que? O meu justo, nós somos de Deus. Se você é de Deus, você tem que estar com Deus. O lugar de você estar com Deus é na igreja, principalmente na sua casa, onde você estiver, mas na igreja principalmente. Diga glória a Deus. Porque a igreja é o lugar onde nós congregamos, se reunimos, né? E adoramos a Deus. Então você que tem senso de justiça, que você ama a Deus, você vai estar aqui. Ou às 8 da manhã, ou às 7h da noite. E dia 28, igreja, dia 28 de abril, você e toda a sua família vai estar dentro da arca, pela fé. Diga glória a Deus. Lá em 1 Pedro 3:20,
Deus falou para Noé: você e toda a sua família vai entrar na arca, porque você foi diferente no meio desse povo, que é uma geração má. Como você vai entrar na arca? Você vai colocar o seu nome, vai orar a Deus pela fé, o nome da sua família, e você vai declarar pela fé: Senhor, da maneira que o Senhor salvou a família de Noé, eu creio que minha família já está salva pelo Senhor. Eu vou vir dia 28, vou cumprir, vou obedecer, e o Senhor vai honrar a minha fé, porque o Senhor é bom. Diga glória a Deus. Olha lá, coloca a palavra lá. Os quais do outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas. Por quê? Porque outras pessoas não estavam buscando a Deus. Noé gastou quase 100 anos para fazer uma arca. Noé pregava dia e noite, mas as pessoas só queriam saber de bebedice, de farra, de prostituição, de engano, de luxúria, de churrasco, só de coisas carnais. E não via aonde estava reunido Noé e sua família, nem para bater um prego na arca, nem para colar uma madeira, até chegar o dilúvio. Aí veio o desespero. O dia mau chega para todos, então você tem que se preparar. Você não sabe se é hoje ou se é amanhã. O dia mau chega para o ímpio, chega para o justo, para todos. Mas se você estiver em oração, em jejum, colocando a tua fé em ação, você vai ter amparo. A sua família vai estar guardada, porque as obras de Deus é quem guarda ela. É as obras de Deus. Você não está com eles agora, mas Deus está com eles lá. Por isso te dá a confiança de você buscá-lo cada vez mais. Não é verdade, igreja? Então, dia 28 de abril, você vai colocar o nome da sua família aqui, ó. E muitas pessoas serão salvas, porque foram salvas lá, ó. Mostra lá. Foram salvos através da água. As pessoas falam: esse mundo não tem jeito. O mundo não tem, mas a tua família tem. Noé vivia no mundo, naquela época, um mundo perdido, mas ele andava com Deus. O mundo está perdido, mas você tem que andar com Deus. Deus é o mesmo naquele tempo. Você vai colocar o nome da sua família aqui, e sua família vai ser salva. Você vai ver isso, em nome de Jesus. Não é porque você colocou o nome dela aqui que vai ser salva, é pela tua fé, porque aqui é um ato simbólico. Essa arca aqui, humanamente falando, com os olhos humanos, não salva ninguém, mas a tua fé salva. Diga glória a Deus. A tua fé salva. Você vai ter a fé avançada nesse propósito, vai aumentar a sua fé cada vez mais, e você vai declarar: quando eu colocar o nome da minha família ali, eles vão estar protegidos por Deus, eles vão ser salvos, eles vão aceitar a palavra de Deus, eles vão viver conforme a vontade de Deus. Amém, igreja? Dia 28, tá bom? Traga alguém que esteja sofrendo, alguém que está com a família. Tem família aí que está destruída, né? Com depressão. Numa casa, 3, 4 pessoas com depressão. Desempregados e não trabalha mais porque não tem mais força, não é verdade? Convida, tá? Traga eles. Se eles estiverem sem força, busca eles, traga. Porque a obra de Deus vai abençoar eles. Diga graças a Deus, em nome de Jesus, amém? Que dia vai começar? Dia 28 de abril, tá bom? Dia 28 vamos dar início, e nós vamos pedir para Deus dar força para a gente, e sabedoria, e colocar a palavra dentro de nós para salvar cada dia mais um, ou 2 ou 3, o que Deus colocar para nós. Peça força para Deus. Senhor, me ajuda a salvar alguém. Coloca a sabedoria dentro de mim, Senhor. Ajuda eu a tirar alguém do sofrimento. Deus vai te dar alguém, você vai tirá-lo do sofrimento para a glória de Deus. Amém, igreja? Como você vai tirar do sofrimento? Trazendo para a arca. Noé tirou os filhos dele do meio do quê? Do sofrimento. E colocou da onde? Dentro
A arca é a presença de Deus. Você vai tirar a pessoa do mundo e vai colocar na presença de quem? De Deus. O único lugar que é seguro neste mundo é a presença de Deus. Fora da presença de Deus não tem segurança em lugar nenhum. O que faz eu e você vir para a casa de Deus todos os dias, adorá-lo e depois voltar para casa, é porque nós sabemos que estamos protegidos. Senão nós não teremos coragem de sair de casa essa hora. Não é verdade, igreja? Porque Deus tem cuidado de nós, amém? Então pede para Deus: Senhor, me dá força e sabedoria para ganhar minha família. Eu quero minha família salva. Eu quero ver meu filho nos caminhos do Senhor, meu neto, minha filha, minha nora. Eu quero ver meu pai, minha mãe, não importa quem seja, minha tia, meu tio. Eu quero ver eles no caminho do Senhor. Quero ver eles curados dessa enfermidade, quero ver eles salvos. A palavra salvo significa, em primeiro lugar, salvação eterna. Mas também tem a salvação de uma enfermidade que era para a morte. Deus te livrou, salvou, então quer dizer o quê? É uma salvação. Você ia morrer daquela enfermidade, aí Deus te livrou. Isso é o quê? Uma salvação. Então essa salvação vai ser por completo. Vai ter vida boa, com abundância, começa daqui. Você vai ser feliz na terra que Deus te colocou. Vai te preservar a vida. E no porvir você vai ter a vida eterna. Amém? Eu estou explicando bem certinho para você, pelo Espírito Santo, para que você não venha falhar nesse voto, porque é para a tua bênção, para a tua preservação. Deus está fazendo isso para abençoar, porque naquele tempo Deus... Qual era o intuito de Deus naquela época, não é o mesmo de hoje? Sim ou não? Deus mandou Noé anunciar, não mandou? Sim ou não? Deus mandou Noé anunciar. Está escrito que Noé, olha lá, ó, bota aí nessa palavra que nós estávamos, ó. Os quais, em outros tempos, foram o quê? Desobedientes. Quando a longanimidade de Deus aguardava no dia, Deus estava aguardando com longanimidade aquele povo se arrepender. Mas eles foram o quê? Desobedientes. Quase 100 anos e não foram ter com Deus. Deus está dando oportunidade novamente. Se eu fosse você, eu lia essa palavra em casa e falava: Senhor, eu não quero ser igual a esse povo desobediente. Eu quero obedecer igual Noé obedeceu. Eu quero a presença do Senhor, e Deus, com certeza, Ele vai fazer uma aliança com você, e você vai ser muito abençoado. Você e sua família será salvo. Diga glória a Deus. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Pode glorificar o nome do Senhor. Amém. Levanta tudo que você trouxe para o céu: bolsa, fotografia, peça de roupa. Vou abençoar a chave do carro, da casa. Vou abençoar e você está liberado, tá bom? Pastor, ainda não coloquei o nome no azeite. Você quer pôr o nome no azeite hoje? Coloca o seu nome no papelzinho. Vou colocar aqui no azeite, tá? Para você ficar guardado e protegido pelo poder de Deus. Amém, igreja? O óleo, ele conserva ou não conserva? E esse aqui é abençoado por Deus. Amém, igreja? Você que não colocou, você vai colocar o seu nome, ou o nome do seu familiar, aqui no azeite. Está aqui no altar. Vai ficar aqui 3 meses, né? Contando desde o primeiro dia. Glória a Deus. Levanta para o céu tudo que você trouxe. Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai, para a glória e excelência do teu nome, peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que abençoe o teu povo. Abençoa os teus servos, porque eles não estão vivendo como o mundo vive. Eles não são do mundo. Eles estão aqui na tua presença, Senhor, ouvindo a tua palavra. Eles vieram, meu Pai, tomar direção para ser abençoados. Eles vieram, meu Deus, para receber a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Não deixe, meu Deus, que nenhum mal lhe aconteça. Livra eles do homem sanguinário, do assassino, do ladrão, do invejoso. Livra de doenças, de potestades, de moléstias. Abençoa eles, Pai.
Leva eles para casa, guardados e protegidos, em nome de Jesus. Abençoa a bolsa, a fotografia, peça de roupa, a chave do carro, o celular. Abençoa todos os objetos, Senhor. Coloca o teu poder. E no domingo, meu Deus, que eles venham te adorar e ver a alegria do Senhor na vida deles, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que venhamos sentir a alegria do Senhor aqui no domingo, pela manhã e à noite, às 7 horas da noite ou às 8 da manhã, Pai. Eu os declaro abençoados em nome de Jesus, para a glória de Deus. Quem crê, diga amém, diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.